noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. É muito bom poder estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Melhor ainda para podermos juntos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu queria pedir que você, onde você está, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 38. Mas, se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus, antes de chegar aqui no 31, ele estava passando por Samaria e de repente ele teve com uma mulher samaritana e ali ele começou a falar com aquela mulher a respeito das boas novas e ele falando com ela com respeito à água da vida e logo em seguida ele passou, a mulher perguntou sobre a melhor forma de adorar e Jesus falou com ela que o que Deus requer é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí no versículo 31, a partir do 31 diz o seguinte: nesse interim os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida me tenho para comer, que vós não conheceis. Dizem então aos discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro desde já a recompensa, o entesoura seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Quando começamos a estudar e a entender sobre o ministério de Jesus, sobre o que Jesus fez aqui na terra, e nós vamos entender algo interessante, que a melhor coisa que Jesus procurou fazer foi evangelizar, fazer discípulos, ganhar pessoas para o reino de Deus. E aí, nós começamos a entender, certa vez, nós estávamos conversando sobre evangelização, e aí, muito tempo atrás, no ano de 88, 90, nós participávamos de congresso de evangelização e nesse congresso algo nos chamou a atenção, que era muito claro. As pessoas estavam perguntando e pensando o que é que Deus requer sobre a evangelização. E no final chegaram a uma conclusão: o propósito de Deus é o evangelho todo para toda igreja, em todo o mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. Em muitos casos, nós criamos departamentos para a evangelização e com isso achamos que estamos fazendo algo e deixamos para que o departamento faça a evangelização. Mas nós vamos entender que, à luz do texto, existem alguns fatores que nos levam a evangelizar. E aí, nós queríamos entender, nesse instante, que a evangelização precisa de ser um estilo de vida de cada cristão. Se nós começarmos a entender o que Jesus estava fazendo aqui nesse texto, nós vamos entender que para evangelizar é preciso ter paixão,
Para evangelizar é preciso ter visão. E para evangelizar é preciso ter compromisso. O texto que nós pegamos como base é o versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí, para evangelizar é preciso ter paixão. Nós começamos a entender sobre esse texto e vamos ver no versículo 34, diz-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a tua vontade, a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus, nessa hora, já era meio-dia e ele estava com fome, mas Jesus havia falado das boas novas para uma mulher samaritana e ela já teria falado sobre Jesus por muitos samaritanos e eles chegavam para conhecer e ver Jesus. Os samaritanos estavam chegando e os discípulos oferecem comida para Jesus e Jesus declara: a minha comida é fazer a vontade do Pai, porque os samaritanos estão chegando. Jesus já sabia que os samaritanos estavam chegando perto dele. Jesus, quando ele já tinha falado com a mulher samaritana lá atrás, e ele sabia que a mulher samaritana havia falado com várias pessoas, e aquelas pessoas estavam vindo para ouvir Jesus, para conhecer Jesus. Irmãos, Jesus está chamando os discípulos a atenção. Olhe os campos, vejam os campos. Os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos na sua rua. Os campos estão brancos para a colheita na sua cidade. Os campos estão brancos para a colheita no seu estado. Os campos estão brancos para a colheita no mundo inteiro. Mas para enxergar os campos é preciso ter paixão. Nossa falta de evangelização não é por falta de métodos, e sim por falta de paixão em ganhar almas para Jesus. Nós realizamos treinamentos, preparamos vários métodos, andamos de nossas casas para igrejas, participamos de congresso, mas nós temos a coragem ou nós somos capazes de atravessar a rua e de falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, é preciso que nós tenhamos paixão para com as pessoas. E Jesus, ele tinha essa paixão. Ele demonstrou esse amor tão grande para com as pessoas. Jesus demonstrou que ele estava preparado para fazer isso. Jesus quer que nós também tenhamos essa paixão de alcançar pessoas, de viver em prol da palavra de Deus. Falta-nos paixão, falta-nos ardor, entusiasmos. Precisamos abrir a boca, sabendo que Jesus vai falar através de nós. Se você não sabe o que fazer, é só se dispor a se entregar nas mãos de Jesus, para que você tenha paixão para anunciar o amor de Jesus, para que você tenha paixão de mostrar o que é que Jesus quer na sua vida. Nós precisamos entender o que é ter paixão. Ter paixão é viver em prol de um objetivo, e o nosso objetivo maior é glorificar a Deus e fazer a sua obra, e não há motivo maior, não há paixão maior demonstrada quando você reconhece que você é um cristão e todo cristão tem que fazer a obra dele, tem que demonstrar esse amor, falar de Jesus, anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que ele vive e reina para todo sempre. Quando nós pegarmos essa ideia de ter paixão pela obra de Jesus, nós vamos entender que o melhor
a se fazer é evangelizar, porque é isso que Jesus deixou para cada um de nós. Foi uma ordem dada a todos nós, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí, quando eu tenho paixão pela palavra de Deus, quando eu conheço mais e mais da palavra de Deus, eu quero anunciar essa palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero demonstrar essa palavra, eu quero mostrar que a minha paixão maior é em prol da palavra do nosso Deus. Mas nós vamos entender aqui que para evangelizar não basta somente ter paixão, é preciso ter visão. No versículo 35, Jesus fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Precisamos erguer os olhos e perceber que o mundo está perdido sem Jesus. Todos estão perdidos sem Jesus. Do doutor ao analfabeto, do cientista ao ignorante, do homem da metrópole ao homem da zona rural. O homem sem Cristo está perdido, não importa quem ele é. Quando você olha em redor do mundo, vamos ver que pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Pessoas estão perdendo as suas vidas sem conhecer Jesus. E aí, essa semana, aconteceu um fato extraordinário, e esse foi um dos motivos que me trouxe para trazer à memória da igreja e dos irmãos que nós precisamos de evangelizar. No mês de julho, eu estava em Vila Nova e de repente eu encontrei com um velho conhecido e ele estava morando na rua. E aí eu chamei pelo nome e ele veio até mim e começamos a conversar e ele chorou bastante que queria sair daquela vida. Na hora eu não prometi nada a ele, mas cheguei em casa, liguei para o pastor Edivaldo: pastor, vamos na clínica do 12 Tribos comigo, eu preciso de conseguir uma vaga para aquele rapaz. Nós fomos, chegamos lá, não tinha, a clínica não estava recebendo ninguém. E aí, não falei mais nada com ele, esperei, até falei com o pastor: vamos esperar que abaixe esse clima de pandemia para a gente voltar. Essa semana, eu estava na cidade, encontrei com a família dele, e ele me disse que aquele rapaz que eu tinha tentado ajudar faleceu. E, infelizmente, ele faleceu sem Jesus. Faleceu sem Jesus. E aí, pessoas estão morrendo sem Jesus. Nós precisamos começar a ter essa visão de que pessoas estão morrendo e nós precisamos entender. E aí eu tenho alguns dados aqui que são alarmantes, que nós precisamos entender. Na Índia, há cerca de 360 mil deuses, é um dos países mais pobres do mundo. No entanto, é um país que está morrendo na miséria sem conhecer de Deus. No Japão, um país com a 3ª maior economia do mundo, está debruçada aos pés de Buda. Somente 3% da população conhece Deus, ou seja, são evangélicos. Na África, onde temos mais de 40 milhões de habitantes, em 1.200 etnias, ainda não tem uma Bíblia na sua língua. No Brasil, recentemente, tivemos a informação que já existem mais de 1 milhão de muçulmanos e está chegando mais de 2 milhões este ano. Somos um país laico, onde podemos falar livremente de religião, de Jesus, e nós estamos aqui às vezes preocupados com o que iremos fazer amanhã, ou se vamos fazer, ou quem vai fazer, e mais.
se formos realmente fazer. Enquanto lá fora existem milhões de pessoas morrendo sem ouvir do Evangelho. E somos como os discípulos de Jesus, esperando chegar o tempo. Os discípulos estavam conversando sobre isso quando ele olhou para os campos. Ainda não está na hora da colheita. E Jesus já estava lá na frente. Os campos já estão brancos para a colheita. Olha, a visão de vocês está muito atrás. É preciso que vocês comecem a ter a visão que os campos já estão prontos e preparados para a colheita. Hoje, conforme pesquisa do Instituto Moody, há 2 bilhões e 400 milhões de pessoas sem conhecer Jesus, sem ouvir falar de Jesus. É interessante que no ano de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado. 12 horas após a sua morte, metade do mundo já sabia que ele havia sido assassinado. Hoje, 2020, com toda a nossa tecnologia, com tudo que temos em mão, metade do mundo ainda não conhece Jesus. Parece estranho essa ideia, que em 1963 não tínhamos nenhuma tecnologia que nós temos hoje, e metade do mundo já soube que o presidente dos Estados Unidos havia falecido. E hoje, 2020, metade do mundo ainda não ouviu falar que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Irmãos, os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos levantar os olhos e enxergar que existem pessoas do nosso lado que estão morrendo sem conhecer de Jesus. Pessoas do nosso lado que não conhecem Jesus. E pasmem vocês, se pararmos para pensar, existem pessoas da nossa família que ainda não ouviu falar de Jesus. Já pensou nisso? É preciso ter visão para enxergar aquilo que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. E os discípulos estavam esperando o tempo da colheita chegar. Jesus, tanto que os discípulos não entendiam de fato o que estava acontecendo. Alguém trouxe comida para Jesus? O que ele comeu? Como é que foi? Como que é isso? E Jesus estava já mais adiante. Por quê? Porque Jesus sabia que os samaritanos estavam para chegar e ele ia ter que falar das boas novas para aquele povo. A visão que precisamos ter é que Jesus morreu por nossos pecados e nós precisamos anunciar para todos os cantos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Mas não basta somente ter visão e ter paixão. É preciso também ter compromisso. Versículo 38. Eu vos enviei a ceifar o que não semeaste. Outros trabalhavam e vós entraste no seu trabalho. E aqui, Jesus está chamando o povo a um compromisso. E nessa parte do compromisso eu quero destacar algumas coisas que são interessantes. Aqui precisamos destacar 3 coisas. Evangelizar é uma tarefa imperativa. Evangelizar é uma tarefa intransferível. E evangelizar é uma tarefa inadiável. A primeira coisa que vamos entender que evangelizar é uma tarefa que ela é intransferível. Irmãos, não tem como você viver, falar e transmitir para outras pessoas. É você que tem que fazer. A ONU não vai fazer por você. As organizações
não governamentais não vai fazer por você. A tarefa foi dada a você. Foi você que recebeu a ordem de evangelizar, ir por todo mundo e fazer discípulos. Eu não tenho que esperar para que o pastor faça missões. Eu não tenho que esperar para que o missionário faça a missão. Eu não tenho que esperar para que o presbítero me chame para evangelizar. A tarefa é minha, é intransferível. Eu não tenho que transferir aquilo que é meu para outra pessoa. A tarefa, ela é inadiável. É hoje, é agora. Olha o que Jesus disse, os campos estão prontos para a ceifa. A ideia é agora. É preciso que eu fale a hoje. Eu não posso perder tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, essa pandemia toda, 935 pessoas estão morrendo por dia no país. E nós precisamos falar de Jesus hoje e agora. Evangelizar é uma ordem, é uma tarefa imperativa. Nós precisamos fazer isso hoje, porque é uma ordem dada por Jesus. O mais interessante é que Jesus dá ordem para tudo e para todos. Jesus dá ordem aos animais e os animais obedecem a Jesus. Jesus dá ordem ao sol e o sol obedece a Jesus. Jesus dá ordem às estrelas obedecem a Jesus. Jesus dá ordem a todas as coisas obedecem e todos têm compromisso com Jesus. Mas a igreja de Jesus não está obedecendo a voz de Jesus, que é pregar o Evangelho, que é anunciar Jesus, que é mostrar Jesus para as pessoas, que é mostrar o amor de Deus, que é falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, eu creio que se nós, como cristãos, começarmos a entender esse amor de Jesus, começarmos a entender a visão que Deus colocou em nossos corações, começarmos a ter paixão pela causa de Deus, começarmos a ter compromisso em anunciar Jesus. Não vai morrer ninguém sem ouvir falar de Jesus. Ninguém vai morrer sem ouvir falar de Jesus. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, essa noite. E aí a pergunta é, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Ontem, hoje, há um mês, 2 meses, 1 ano? Onde foi que você pôde falar de Jesus para alguém? No ônibus, no táxi, no avião, no carro? Onde? Irmão, é agora, é hoje. Nós precisamos entender isso. E aí não deixar oportunidades passar. Eu liguei para o pastor quando eu soube que meu amigo havia falecido. Fiquei triste. Porque eu podia ter feito mais. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ele conheceu Jesus? Ele conheceu, porque a mãe dele foi membro dessa igreja. Ele esteve aqui na igreja, há um tempo atrás. Não sei se ele teve um encontro com Jesus, mas ele conheceu Jesus, mas morreu na rua. Pense nisso. Se você ainda não tem feito algo em prol do Evangelho, faça hoje. Hoje você tem um aparelhinho na sua mão que você consegue falar com o mundo inteiro. Comece a falar desse Jesus. Comece a mostrar Jesus, quem Ele é, o que Ele pode fazer por você e o que Ele tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que vidas serão transformadas.
Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor mexa com você aí onde você está, para que você comece, a partir de hoje, a anunciar mais desse Jesus, que Ele ressuscitou, e Ele está vivo, Ele morreu e Ele está vivo por causa de você.